Então, um dos primeiros estudos a propor um esquema de documentação de conjuntos de dados foi esse de 2019. O esquema se chama Datasheets e propõe catalogar um conjunto de dados desenvolvido em 7 frentes. São essas: motivação, composição, processo de coleta, pré-processamento, limpeza e anotação, uso, distribuição e manutenção. Então, ao se criar um conjunto de dados, esse estudo motiva os desenvolvedores a documentar esse conjunto, e a primeira seção deve ser essa de motivação, que deve responder essas perguntas: com que finalidade o conjunto de dados foi criado, quem criou o conjunto de dados, qual equipe ou grupo de pesquisa e em nome de qual entidade, se foi um grupo ou um laboratório de alguma empresa, instituição ou organização, e quem financiou a criação do conjunto de dados. Documentação também deve explicar sobre a composição do conjunto de dados, respondendo essas perguntas. O que as instâncias do conjunto de dados representam? Esse conjunto tem documentos, fotos, pessoas, Quantas instâncias existem no total? O conjunto de dados contém todas as instâncias possíveis ou é uma amostra de instâncias de um conjunto maior? De que tipo de dado consiste cada instância, se é um dado bruto, se são features extraídas, falta alguma informação sobre as instâncias individuais, então as relações entre instâncias individuais são claras, por exemplo, existe alguma relação de uma instância num conjunto de dados sobre filmes e usuários, existem classificações de filmes pelo usuário, ou links de redes sociais. Existem divisões de dados recomendadas, por exemplo, divisões entre treino, validação e teste, para o desenvolvimento de modelos computacionais posteriormente. Existem erros, fontes de ruído ou redundâncias no conjunto de dados. O conjunto de dados é independente ou vincula-se a recursos externos ou depende de alguma outra forma. Seguindo, o conjunto de dados contém dados que podem ser considerados confidenciais. O conjunto de dados contém dados que, se visualizados diretamente, podem ser ofensivos, insultuosos, ameaçadores ou podem causar ansiedade. Esse conjunto está relacionado a pessoas. Ele identifica alguma subpopulação, por exemplo, por idade, sexo, raça. É possível identificar os indivíduos diretamente ou mesmo indiretamente a partir da combinação de dados, vamos supor localização, número de telefone, cidade. É possível identificar um participante ou um indivíduo daquele conjunto de dados. E, por último, o conjunto de dados contém dados que podem ser considerados confidenciais de alguma forma. Outro módulo do Datasheets para catalogar um conjunto de dados é um módulo sobre o processo de coleta. Então, aqui os pesquisadores eles motivam os desenvolvedores de um conjunto de dados de responder essas perguntas. Então, como os dados eles foram coletados? Foi por observação direta? Foi reportado por participantes? Ou foram indiretamente inferidos? Quais mecanismos ou procedimentos foram utilizados para coletar os dados? Foi utilizado algum hardware, algum software? Se o conjunto de dados é uma amostra de um conjunto maior, qual foi a estratégia de amostragem? Foi escolhida uma amostra aleatória? Foi utilizada alguma metodologia? Quem estava envolvido no processo de coleta de dados? Alunos? Foram pessoas contratadas? E como essas pessoas foram compensadas, financeiramente, a partir de créditos em disciplinas? Durante quanto tempo os dados foram coletados? Foi realizado um ou mais processos de revisão ética? Os dados dos participantes foram coletados diretamente ou por meio de terceiros ou outras fontes? Os indivíduos em questão foram notificados sobre a coleta de dados? Seguindo nesse módulo de processamento de coleta, os participantes consentiram com a coleta e uso dos seus dados? Se o consentimento foi obtido, os indivíduos que consentiram foram fornecidos com um mecanismo para revogar o consentimento no futuro ou para determinados usos? Foi feita uma análise do impacto potencial do conjunto de dados e seu uso nos titulares desses dados, das pessoas que proveram esses dados? O outro módulo é sobre o pré-processamento, limpeza e anotação dos dados. Então, aqui os pesquisadores que propuseram essa metodologia Datasheets motivam os desenvolvedores de conjuntos de dados a responder essas perguntas. Foi feito algum pré-processamento, limpeza ou anotação dos dados? Então, por exemplo, tokenização, part of speech tagging, alguma tarefa de processamento de língua natural foi aplicada nesse conjunto de dados? Os dados brutos eles foram salvos além dos dados pré-processados, limpos e anotados? O software utilizado
para pré-processar, normalizar ou rotular as instâncias está publicamente disponível? O outro módulo é sobre o uso. Então, aqui os desenvolvedores do conjunto de dados eles teriam que responder essas perguntas. O conjunto de dados já foi usado para alguma tarefa? Existe um repositório com links para qualquer ou todos os papers ou sistemas que fazem uso desse conjunto de dados? Para quais outras tarefas o conjunto de dados pode ser utilizado? Há algo sobre a composição do conjunto de dados ou a maneira como ele foi coletado, pré-processado, rotulado que possa afetar seu uso futuro? Existem tarefas para as quais o conjunto de dados não deve ser utilizado? Então, essas são algumas perguntas que os desenvolvedores desse conjunto de dados eles devem pensar sobre o uso daquele conjunto de dados e catalogar apropriadamente para que uma pessoa que tem a intenção de utilizá-la saiba se aquele conjunto de dados é adequado para o contexto onde eles pretendem utilizar ou não. Outro módulo é o de distribuição. Então, por exemplo, o conjunto será distribuído a terceiros fora da entidade onde ele foi coletado. Como o conjunto de dados ele vai ser distribuído? Através de um site, de um repositório como o GitHub. Quando o conjunto de dados ele vai ser distribuído? Esse conjunto ele vai ser distribuído sob uma licença de direitos autorais ou outra licença de propriedade intelectual ou sob termos de uso aplicáveis? Algum terceiro impôs restrições baseadas em propriedade intelectual ou outras restrições aos dados associados às instâncias? Algum controle de exportação ou outras restrições regulatórias se aplicam ao conjunto de dados ou a instâncias individuais? Outro módulo é sobre a manutenção desse conjunto de dados uma vez publicado. Então, quem vai oferecer suporte, hospedagem e manutenção a esse conjunto? Como o proprietário, curador ou gerente do conjunto de dados pode ser contatado? Né? Então, aqui forneceu o endereço de e-mail da pessoa que pode ser contatada para a manutenção do corpus. Existe alguma errata? O conjunto de dados ele pode ser atualizado para corrigir erros de rotulagem, adicionar novas instâncias ou excluir novas instâncias? Se o conjunto de dados se refere a pessoas, há limites aplicáveis à retenção dos dados associados às instâncias? Por exemplo, os participantes eles foram informados de que seus dados seriam retidos por um período fixo de tempo e depois excluídos, ou seria permanentemente? As versões mais antigas do conjunto de dados, uma vez que ele for atualizado, continuarão a ser suportadas, hospedadas ou mantidas? Se outras pessoas quiserem estender, aumentar, construir ou criar algum outro conjunto de dados em cima desse conjunto, existe um mecanismo para que elas façam isso ou peçam autorização? Então, esse é o esquema de catalogação de dados, o datasheets. Outro modelo, um pouco mais conciso para a catalogação de um conjunto de dados, é o que foi proposto por esse estudo de 2018, chamado Data Statements. Então, aqui os pesquisadores eles propõem dois tipos de esquema para a catalogação de dados a depender da ocasião. Então, eles propõem um formulário longo para trabalhos que, no caso, apresentem um novo conjunto de dados para a comunidade científica, e no caso de estudos ou qualquer outra publicação que use um conjunto de dados para treinamento, para refinamento ou teste, que já está disponível na comunidade, eles só coloquem uma seção, um formulário curto para explicar um pouquinho dos aspectos éticos e para explicar um pouquinho sobre esse conjunto de dados. Então vamos dar uma olhada no formulário longo, aquele que é utilizado para documentar um novo conjunto de dados. Então aqui os pesquisadores eles propõem descrever um novo conjunto de dados de acordo com dessa metodologia Data Statements em 7 seções. A primeira é a seção de curadoria. Então aqui é falar um pouco quais textos foram incluídos e quais foram os objetivos na sua seleção, tanto na coleção original como em qualquer subseleção posterior. Qual que é a variedade linguística daquele corpus? Uma das coisas que os pesquisadores notaram é que muitos estudos de linguística computacional eles não mencionam a linguagem do qual os textos foram processados. Eles subassumem que os textos estão em inglês, mas isso não é o caso. Então, por isso que eles criam essa seção variedade linguística, para quando um novo corpus, um conjunto de dados for criado, na documentação os desenvolvedores eles coloquem o código BCP47 das línguas do corpus, né? E o que é esse código? É um padrão de códigos que é utilizado para identificar linguagens, né? Para o português brasileiro, por exemplo, o código BCP47 é esse, PTBR. Além disso, na terceira seção do Data Statements, os desenvolvedores desse corpus eles devem colocar a demografia dos falantes e anotadores presentes naquele corpus. Então, por exemplo, a idade deles, o sexo, raça, a língua mãe, status socioeconômico e profissão.
Também colocar sobre o contexto do qual aqueles dados foram coletados, né? O tempo, onde eles foram coletados, o modo, se os dados coletados foram de língua falada, língua escrita, se foi coletado de uma maneira espontânea ou editada, se houve interação entre falantes, essa interação foi síncrona ou assíncrona, e a audiência-alvo. Também colocar as características textuais do corpus, como gênero, tópico, vocabulário. Também colocar sobre a qualidade da coleta e da gravação, se foi de língua falada. Por exemplo, se houve uma coleta de pessoas falando, como é que foi feita a gravação? Foi utilizado um microfone profissional? Foi feito num estúdio ou somente com um celular? Descrever detalhadamente sobre a qualidade da coleta. Além disso, eles propõem também uma sétima seção aqui, outras informações, no caso, os desenvolvedores eles queiram deixar alguma outra informação explícita. Então, esse é o segundo esquema para catalogar a criação de um conjunto de dados, que é muito mais conciso do que o primeiro. Então, para vocês entenderem um pouco mais sobre os dois e verem exemplos de uso, vocês podem ler os estudos, que vai estar disponível nos slides que eu vou deixar na descrição do vídeo.